Olá, meus amados irmãos. Bom dia, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco. Amém? Estamos nessa manhã de domingo, hoje é um dia importante, um dia onde toda a população, ou toda a nação aqui do Brasil, né, estão aí, como é que eu posso dizer, elegendo seus prefeitos e vereadores. É um dia singular, né, para nossa nação. E nós queremos, mais uma vez, para o louvor da glória do nome do Senhor, trazer uma palavra sobre as nossas vidas com relação ao aprendizado da palavra de Deus. O texto que eu quero tratar com os irmãos hoje está em Deuteronômio, no capítulo 8. Nós vamos observar aqui algumas lições, né? Como, por exemplo, a experiência durante a peregrinação no deserto. Qual a experiência desses irmãos aqui? Nós podemos trazer para as nossas vidas e saber como é a vida de alguém que essa experiência não nos faz esquecer, né? Algumas coisas importantes da vida do nosso Deus. Essa experiência durante a peregrinação no deserto desses amados irmãos aqui deve servir de lição para nós, né, no nosso dia a dia. Pois eu quero convidar você para comigo estarmos lendo aí Deuteronômio capítulo 8. Será o texto que nós vamos pensar um pouquinho hoje, tá bom? Então vamos, antes de ler a palavra de Deus, vamos orar. Vamos colocar esse dia lindo na presença do Senhor, um dia em que o Senhor separou para nos abençoar, um dia em que o Senhor nos abençoa, né? Mais uma vez, a estarmos aprendendo sobre a sua palavra, né? Então, vamos ler comigo aqui no capítulo 8 de Deuteronômio, tá certo? Então diz assim a palavra de Deus. O que o texto nos relata é o seguinte: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. O versículo 2: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fomes, e te sustentou com o maná que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceu, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que vem da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que como um homem castiga os seus filhos, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para os temer, ou para os temeres, ou para o temeres, e andares nos seus caminhos, porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de abismos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveira, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes te cavarás o cobre, ou tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto,
Louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Para que, porventura, havendo tu comido e estado farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiveres aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e os acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal. Que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, e para no teu fim te fazer bem. E não digas no teu coração: a minha alma, ou a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que dá força para adquirires poder para confirmar o teu conserto, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Será, porém, que se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós, que certamente perecereis. Como as gentes que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Capítulo riquíssimo da palavra do nosso Deus, né? Então, eu quero convidar você para estarmos orando ao nosso Deus e refletindo um pouquinho nesse capítulo, que eu acho ele muito rico, né? Um capítulo riquíssimo na nossa vida. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Deus. Pai Santo, nós te louvamos e agradecemos nessa manhã. Te damos graças porque o Senhor é bom, teu poder dura para sempre. Muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de aprender a tua palavra. No nome de Jesus, nós te louvamos agradecido e nos colocamos nas tuas mãos nesse instante, e que o Senhor conduza as nossas mentes, porque somos o teu povo. É no nome de Jesus que nós agradecemos ao Senhor e pedimos misericórdia para que nunca nos esqueçamos da bondade do Senhor nas nossas vidas. Nunca nos esqueçamos dos desertos em que andávamos, em que andemos, e que o Senhor esteve conosco, que nos tirou da terra da escravidão, do deserto em que vivíamos, e que nos colocou na tua luz, nos trouxe para a tua verdadeira luz, e que por intermédio de Jesus nos deu a salvação. Nós te louvamos por essa palavra, que foi uma palavra, digo, para o teu povo, e uma palavra onde o próprio Senhor Jesus a tomou para si, e nós queremos nessa manhã aprender também do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, como eu disse, queridos, esse capítulo é um capítulo muito rico, né? Logo no versículo 1, né, nós já nos relaciona aqui com 4 bênçãos maravilhosas, né? Então ele já fala aqui no primeiro capítulo sobre vida, fertilidade, né? Sobre entrada e posse da terra prometida. Então, é um versículo já rico no começo aqui, né? Nossa vida, fertilidade, entrada e posse da terra prometida, né? Não somente a entrada, mas também a posse da terra. E aí discorre sobre a nossa vida, né? Será que nos esquecemos, ou será que somos, digamos assim,
abertos a nos esquecer de Deus quando as coisas estão difíceis? Será também que quando as coisas estiverem super fáceis, estiverem boas, nós também não nos esqueceremos de Jesus? Então é nisso que esse capítulo vai nos falar. E eu tenho alguns pensamentos aqui para nos fazer lembrar, né? Para nos fazer lembrar dessa palavra para o nosso coração, né? O que nós precisamos, como nós vamos começar a andar, né? Quando ele fala de vida fértil, de vida, de fertilidade, entrada, posse nessa terra prometida, bênção maravilhosas nas nossas vidas, está nos conduzindo, nos remetendo àquele grande momento em que estaremos para sempre com o Senhor. Essa palavra foi para o povo ali, né? Foi para Jesus, quando estava nos seus 40 dias ali de jejum e oração, e é para nós, né? Durante a nossa vida, que nós podemos considerar o nosso deserto, né? Nossas dificuldades, eles denominam-se como se fosse um deserto, né? Então, a nossa vida está debaixo da direção de Deus. É o que ele diz aí, logo no versículo 2, né? No primeiro versículo ele vai falar logo aí sobre, como eu já falei, né? Você observa no primeiro versículo, está relacionado a 4 bênçãos. Quais são elas? Vida, fertilidade, entrada e posse na terra prometida. Então nós temos vida, que é Jesus, fertilidade, porque Ele é a bênção nas nossas vidas, por isso reproduziremos, entrada garantida e posse daquela terra que é nossa, conquistada por Cristo Jesus. Então, por isso, como diz o versículo 2 aí, a nossa vida está debaixo da direção de Deus, né? Ele diz aí bem claro, ó, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração e se guardavas ou não os seus mandamentos. Jesus, ele permite alguns acontecimentos nas nossas vidas, como diz o texto aqui, para saber se ele está ou não no nosso coração, para nos provar a fé, aquilo que nós somos ou temos necessidade. Então, nossa vida é uma vida de humildade. Nós temos que ter uma vida de humildade, porque o nosso Senhor, ele é maior do que tudo aquilo que nós possamos imaginar. É o que diz ali o apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículo 6, né? Uma confirmação para que tenhamos uma vida na presença de Jesus. Aliás, João 16, 13 e Romanos 8, 14. Para que tenhamos uma vida de humildade na presença do nosso Deus. Nós que somos esse povo de Deus, que passamos por experiência durante dificuldades na nossa vida, assim como esse povo passou experiência aqui durante a peregrinação no deserto, nós também temos uma vida, além dessa vida de humildade, temos essa vida direcionada por Deus, debaixo da direção de Deus, porque Deus é quem nos guia. Nós temos que ter uma vida dirigida, guiada, trabalhada por Deus. E essa vida será uma vida de humildade. Por isso que eu disse aí, no versículo 2 e na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6, vai nos trazer a essa responsabilidade de uma vida humilde. Como o próprio Jesus teve essa vida humilde, né? Por que ele passou por aquelas coisas no deserto? Ele foi humilhado ali no deserto, ele foi colocado ali para ser provado, né? A Bíblia diz que quando ele batiza, ele é levado ao deserto para ser provado pelo diabo. Então, muitas vezes, muitas situações na nossa vida acontecem para que sejamos provados e para que Deus veja se no nosso coração está o guardar os seus mandamentos ou não. Isso é uma grande responsabilidade que teremos para a nossa vida. Outra coisa que a gente descobre aí logo no versículo 3 é que nós precisamos e nós temos nesse Deus maravilhoso uma vida suprida. Você veja que a observação dele é que nossa vida é suprida por Deus. O suprimento para aquele povo ali no deserto foi um suprimento que teria que vir de um lugar onde eles não imaginavam. Eles tinham que comer um pão em que seus pais nem conheciam.
era algo inimaginável para eles, era algo longe da perspectiva deles, mas eles precisavam experimentar aquilo para que eles entendessem que eles estavam sendo guiados, protegidos, trabalhados por um Deus Todo-Poderoso que estava permitindo que aquilo acontecesse para o bem-estar deles, né? Para que eles ficassem ou fossem provados e fossem melhor. Por isso que nós entendemos que, independente da situação, por exemplo, nós nessa peregrinação da pandemia, nós entendemos, compreendemos que veio do Senhor o sustento do seu povo, que veio do Senhor o sustento para as pessoas. A providência de Deus mexeu com políticos, mexeu com o presidente da República para o trabalhar desse auxílio emergencial, mexeu com empresários que fez todos os tipos de negócios para que seus funcionários não passassem necessidade, e Deus operou milagres em cima de milagre com comerciantes que tiveram seus trabalhos interrompidos, mas para que uma grande oportunidade que eu entendo que foi para nós, que não bastava a ameaça de um caos, de um fechar tudo, de um perder tudo, mas também perder o mais importante, a vida. Estávamos também diante de uma ameaça que a nossa vida poderia estar no fim. Que a nossa história, como foi, a história como está sendo a história de quase 170 mil brasileiros, não é? Então, muitos perdendo não só as coisas, não só os bens, mas a vida. Então, Jesus, naquele momento no deserto, ele passou por aquela dificuldade, e a Bíblia diz que ao vencer aquilo, ele foi suprido, as suas necessidades foram supridas. Assim como ele e nós, que também tivemos as nossas necessidades supridas no tempo certo, no tempo de Deus. Não é? Uma outra coisa que eu vejo aqui para aprender com essa experiência desse povo é que nós precisamos, ou a nossa vida é uma vida de dependência de Deus. É como ele diz no versículo 3, em questão dessa dependência. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou como maná. Ou seja, tem momentos das nossas vidas que ou nós dependemos de Deus ou não tem o que fazer. Teve momentos na vida de muitas pessoas, inclusive de muitos irmãos, na nossa própria vida, que a gente dependia, dizendo: Senhor, se o Senhor não for com a igreja nesse momento, então estaremos em apuro. Nos Estados Unidos, nós tomamos conhecimento hoje que agora com a posse do novo presidente, e depois desse caos, desses grandes acontecimentos, a igreja nos Estados Unidos, a igreja cristã nos Estados Unidos, talvez ela passe pelo maior caos nunca passado em todos esses anos. O primeiro caos é que muitos pastores estão abrindo mão dos seus ministérios, das suas igrejas, porque esses homens de Deus, muitos já anunciaram que estarão deixando o trabalho porque entenderam que aquela é uma batalha vencida. Falar do amor de Deus, tratar o coração das pessoas sobre o que é e o que não é pecado, do que deve e o que não deve fazer, de tanta pressão, de tanta dificuldade, ela parece ser uma batalha vencida. O homem às vezes fracassa, e quando esses pastores ou esses homens de Deus, por quem nós devemos orar em todo o tempo, quando eles entendem que essa batalha é deles, então abre mão mesmo. Mas quando nós entendemos que a batalha é de Deus, que nós somos colocados ali como pastores, como homens de Deus, para trabalhar aquilo que Deus quer que façamos, então a gente aguenta um pouquinho mais. Mas é interessante nesse versículo 3, a forma que a necessidade do povo foi suprida. Como Deus age no momento que nós não podemos ou não temos o que fazer. 1.4 aqui que eu vejo nesse capítulo, também no versículo 3, é uma vida de total dependência. Ou depende de Deus, ou pronto, acabou. Ou não tem o que fazer. 1.5, uma vida de esperança. Os versículos de 7 a 9 vai falar sobre essa esperança. Olha o que diz a palavra de Deus aí, ó. Porque o Senhor teu Deus se fez, ou te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas,
terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite, de mel, terra de que comerás o pão sem escassez. Nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Ou seja, promessas, riquezas. O povo estava passando por aquela luta, por aquela dificuldade, mas Deus estava lançando uma promessa de que eles teriam uma vida de esperança. Assim como nós temos uma vida de esperança. Quem é a nossa esperança? Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é nossa única esperança. Assim como esse povo recebia de Deus a esperança por essa terra que emanava leite e mel, era uma terra de riqueza, que na terra ia se cavar cobre. Nós temos uma terra prometida pelo Senhor Jesus, onde nós estaremos ali para receber o galardão, prometidos aos que por meio de Jesus se achegaram a Deus. Então, a palavra de hoje, nesse sentido, desse capítulo, é pegando esse texto e fazendo menção àquele grande dia onde a igreja do Senhor será arrebatada, e naquele outro grande dia onde vai haver o julgamento e receberemos a terra por herança. Essa é a nossa esperança, como está aí nos versículos de 7 a 9. Assim como também é colocado ali em 1 de João 3,3. Né? É uma vida de gratidão. Então, no versículo 10, olha, a palavra de Deus nos diz assim, ó: comerás e te fartarás e louvará o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. A esperança de que você terá uma vida de gratidão. Para mim, hoje, a maior falta na igreja do Senhor Jesus chama-se o dom de gratidão. De ser grato a Deus. Uma vez que a gente é grato a Deus, a gente é grato às pessoas que nos rodeiam, às pessoas que Deus levanta para nos abençoar, mas isso está em falta na casa do Senhor. Essa ideia de que nós temos essa vida de gratidão é uma coisa que a igreja tem que clamar todos os dias para que aconteça no seu dia a dia, né? Assim como o Salmo 103 retrata essa esperança, essa vida de coração aberto, Romanos 14:6, né? Essa esperança que há no coração em Cristo Jesus. E por último, na reflexão desse capítulo 8, nós vemos aí no versículo 18, é uma vida de força. A nossa vida tem que ser uma vida de força. Nós nunca poderemos esquecer das coisas boas que o Senhor Deus prepara para nós. Olha o que diz o versículo 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se você tem um dom de ganhar dinheiro, de maneira lícita, tá? Porque o dinheiro ganho de outra forma não é por dom, é por ganância, é por roubo, é por qualquer coisa. Mas de maneira lícita, se Deus tem te abençoado para que você enrique, essa força vem do Senhor. Nunca se esqueça disso. Isso vem do trono da graça para abençoar a tua vida. Porque o nosso Deus também é dono do ouro e da prata. Então, nessa manhã eu quero encerrar a minha palavra fazendo essas perguntas a você. Você tem levado uma vida de humildade? Você acredita que a sua necessidade ou as suas necessidades são e serão sempre supridas por Deus? Você tem uma vida de dependência ao Senhor? Você tem aprendido a depender do Senhor? Você tem aprendido a esperar no Senhor? Tem tido uma vida de esperança? Você tem gratidão? Você tem adquirido gratidão na sua vida? E por último, de onde vem a tua força? Você sabe? A nossa força vem do Senhor. Ele é quem nos dá a fortaleza
para que possamos viver segundo a sua vontade. Que você realmente nunca esqueça, que nós nunca esqueçamos do amor de Deus, das coisas boas de Deus. Mesmo quando estivermos passando por situações difíceis, lembremos-nos das coisas boas que Deus preparou para nós. Que a graça do Senhor nessa manhã seja com você, com sua família, e que nesse dia onde o nosso Brasil está escolhendo aí o seu candidato, né, a vereador e a prefeito, sejamos guiados por essa palavra. Sejamos guiados por esse Senhor que é eleito. O nosso Deus é eleito. Ele não precisa de batalha dessa reeleição, né? Esse já é eleito. Então, que os candidatos que colocarmos diante de Deus e que porventura ganharem, a Bíblia nos manda orar por eles, porque eles têm uma dívida com o Senhor, fazer conforme a vontade do nosso Deus. Então, que a graça do Senhor seja conosco e que nas experiências durante a nossa vida, seja ela uma vida de deserto ou não, nós aprendamos com essas experiências a não nos esquecer do Senhor. Que não devemos de forma nenhuma nos esquecer do Senhor. Que tenhamos em memória os benefícios do Senhor na nossa vida. Deus te abençoe. Tenha um bom dia. Que a graça do Senhor seja conosco. E logo mais à noite estaremos aprendendo mais um pouquinho da palavra de Deus. Ali na Igreja Batista, no bairro Timbaúbas. E logo abaixo, no bairro Limoeiro, Igreja Batista Ágape, também ali no espaço do Celebre, estamos com a Igreja Batista Ágape, aprendendo também da palavra de Deus. Você é o nosso convidado. Se você descer ali na Vereador Antônio Braz, de frente à praça aqui próximo à ponte, né, a nova ponte, você vai ver ali o espaço Celebre. Ali nós estamos, a partir das 6h30 da noite, celebrando ao nosso Deus. Se você for lá para a Areninha, na Horácio Campelo 372, ali estaremos, a partir das 18 horas, também proclamando louvor e gratidão ao nosso Deus. Que a graça do Senhor seja conosco e o nome dele seja louvado nas nossas vidas. Deus abençoe.